Olá, pessoal! Nós somos alunas do quarto semestre do curso de Odontologia da UNEF, Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, e trazemos um trabalho da disciplina de Patologia Oral sobre a Síndrome da Ardência Bucal. Os componentes desse trabalho são Ana Beatriz de Aquino Fraga, Anne Gabriele Silva Pereira, Gabriele de Souza Alves, Camille Almeida de Jesus, Letícia Rodrigues Souza e Anne Ramos de Oliveira Cunha. A síndrome da ardência bucal é uma patologia crônica, uma disestesia, uma distorção de um sentido descrita pelo paciente como uma sensação de ardência na mucosa oral, na ausência de alterações clinicamente evidentes. A língua, ela vai ser a região mais comumente afetada, porém a sensibilidade de ardência pode ser apresentada em qualquer área da mucosa oral, como lábios, palato, gengiva, mucosa jugal, e vai apresentar uma menor predisposição em assoalho de boca e a orofaringe. Essa ardência, ela vai ser versátil em sua intensidade. A síndrome de ardência bucal, ela ainda é considerada uma síndrome de etiologia desconhecida. Então, vários fatores que estudam ela pressupõem que ela seja multifatorial. Dessa forma, foi criada uma classificação que divide as possíveis causas que interagem causando a SAB. Essa classificação a gente chama de classificação de Gleber-Neto. Ela divide as causas em causas locais, causas sistêmicas, neurológicas e psiquiátricas. E é a interação entre elas que causa a SAB. Não necessariamente o paciente vai ter todas essas causas, mas às vezes ele tem uma ou duas ou mais causas que acabam levando ao desenvolvimento da doença. Os fatores locais são divididos em três grandes grupos, que são os fatores locais físicos, como por exemplo uma prótese mal adaptada, que acaba causando irritação mecânica ali, os fatores químicos, como alergia a algumas substâncias, ou biológicos, que aí a gente pode colocar infecções fúngicas, virais, bacterianas, e também disfunções das glândulas salivares. Essa parte de disfunção é muito importante, porque 25% dos pacientes que têm SAB, eles acabam relatando também a sensação de boca seca e de queimação. Essa sensação ela é geralmente produzida pela xerostomia, que é uma alteração em que a glândula produz menos saliva do que deveria. E essa produção reduzida de saliva ela também propicia infecções fúngicas, bacterianas e virais, porque a saliva ela tem o IgA, né, que é a imunoglobulina A. Essas infecções, que a gente falou também como causas biológicas, a principal é a Candida albicans. E ela por si só já causa a sensação de queimadura, de queimação, perdão, e de ardência. Então, piora ainda com esses pacientes. E as próteses já tem vários artigos que comprovam, né, que o uso da prótese, ela mal adaptada, ela acaba causando lesões na mucosa, e essas lesões podem levar ao desenvolvimento da SAB. Além disso, essas alterações podem ser inclusive musculares, por causa da oclusão do paciente, e causar danos neuropáticos. Só que essa parte aí vai ser um pouquinho mais para frente. Os fatores sistêmicos, existem vários que são sugeridos como possíveis causas também da SAB, e os principais são doenças autoimunes, doenças do trato gastrointestinal, do sistema endócrino e alterações nutricionais, além dos pacientes que usam inibidores da enzima de conversão angiotensina. O que é isso? São medicamentos para pessoas hipertensas, porque a angiotensina ela regula a pressão. Então, assim, sempre que chegar um paciente hipertenso com queixa de ardência bucal, a gente tem que analisar isso, né? Tem que analisar a possibilidade da SAB. Em relação às deficiências hormonais, a principal, assim, que a gente pode citar como uma causa que predispõe a SAB é a menopausa. Muitas mulheres na menopausa apresentam SAB. Além disso, a diminuição das produções de T3 e T4 na tireoide são também uma das principais causas para alteração do paladar, né, que a gente chama de digeusia,
e para o desenvolvimento de ECB, porque são esses hormônios que são capazes de maturar as papilas gustativas. Então, isso acaba prejudicando muito aquele paciente. O diabetes, ele também já foi descrito várias vezes como uma possível causa do desenvolvimento de SAB, por ser uma síndrome que afeta os vasos sanguíneos, afeta diversas funções do nosso corpo. E principalmente no sexo feminino, as mulheres com diabetes mellitus desenvolvem mais fácil a SAB do que os homens. Os fatores neuropáticos, eles acontecem principalmente pelos danos a nervos periféricos, as ramificações, né, do nervo lingual, facial ou bucal. Esses nervos, eles são muito importantes, porque eles inervam a nossa mucosa, e quando há um dano a eles, a resposta que o nosso sistema nervoso tem é a ECB, muitas vezes. Então, e também o dano ao cordão timpânico, porque é dele que vai se ramificar o nervo que inerva a língua. Então, é muito importante também que um dano a ele possa causar SAB. Esses danos aos nervos periféricos, eles são muito descritos como ardência, queimação e formigamento, que são também sintomas da SAB. Eles também podem causar disgeusia e alterações nas papilas, visto que aquele nervo que inerva a língua, ele acaba sendo alterado. Esses danos podem ser causados tanto por procedimentos odontológicos, injeções anestésicas, ou também pela alimentação, por um acidente. Às vezes o paciente coloca um piercing, isso acaba afetando o nervo. Existem vários motivos para ter um dano nerval, então é preciso ter muito cuidado, principalmente os especialistas em cirurgia, né? Quando vai remover qualquer coisa que tem ali, ou quando vai abrir, quando vai dar anestesia, às vezes acaba perfurando o nervo e aí a lesão pode ser para sempre, né? Os fatores psicológicos, eles são meio que uma via de mão dupla, porque tanto os transtornos psicológicos podem causar SAB, quanto a SAB pode piorar os transtornos psicológicos. Por exemplo, pessoas que sofrem de estresse ou de ansiedade, geralmente nos picos de ansiedade, de estresse, elas acabam sentindo uma ardência muito forte. Essa ardência ela pode se desenvolver durante o dia, ou ela pode já começar o dia assim, vai depender de cada paciente. As pessoas hipocondríacas também têm uma tendência maior a desenvolver SAB, e as pessoas com transtorno depressivo, que tanto o transtorno depressivo influencia no desenvolvimento, quanto a SAB piora a depressão. Pessoas que têm medo de desenvolver câncer, que a gente chama de cancerofobia, elas também podem desenvolver SAB. E muitas vezes as pessoas tomam medicamentos psicotrópicos e que podem também acabar com o desenvolvimento dessa síndrome. Mais de 80% das sensações de queimação da boca dos pacientes tem causa psiquiátrica, porque hoje a gente sabe que muitas pessoas têm o transtorno de ansiedade, é muito comum, e para esses pacientes é muito difícil lidar com a ansiedade deles, então acaba tendo reflexos psicossomáticos. Um desses reflexos, infelizmente, é SAB. A síndrome da ardência bucal é uma patologia que acomete cerca de 2,5 a 5% da população. Não possui predileção racial, podendo atingir todas as classes sociais. Contudo, ela apresenta uma maior incidência em mulheres, ocorrendo mais frequentemente na meia-idade. A síndrome da ardência bucal foi organizada em uma classificação sistemática, onde duas variantes podem ser conhecidas, a primária e a secundária. A primária é caracterizada como idiopática e não neuropática, e a secundária está associada à instabilidade orgânica ou terapêutica, como anormalidades psiquiátricas e neurológicas, neuropatias ou deficiências vitamínicas induzidas por drogas, ou definida também como sensação de boca ardida. Baseado na classificação que já foi dita, também criaram uma subclassificação que era de acordo com a variação diária dos sintomas, como a SAB-1,
a SAB2 e a SAB3. A SAB1, ela acomete 35% dos pacientes portadores dessa patologia e traz sensação de dor por ardência todos os dias, não presente ao acordar, mas se desenvolvendo durante o dia e alcançando seu máximo à noite. É o tipo não psiquiátrico. A SAB2, ela acomete 55% dos pacientes portadores desta patologia e traz a sensação de dor por ardência constante, diariamente durante todo o dia, sendo resistentes ao tratamento. Envolve os distúrbios psiquiátricos como ansiedade crônica. Já a SAB3, que acomete 10% dos pacientes portadores desta patologia, traz a sensação de dor por ardência intermitentemente, possuindo intervalos livres de dor, afetando áreas específicas na boca. Os pacientes são considerados psicologicamente normais. As mulheres são 4 a 7 vezes mais suscetíveis que os homens para apresentar a síndrome da queimação da língua. A síndrome é rara antes da idade de 30 anos e seu estabelecimento em mulheres geralmente ocorre entre 3 e 12 anos depois da menopausa. A doença ela apresenta um começo espontâneo, ainda que possa ser gradual. O dorso da língua desenvolve uma sensação de queimação, geralmente mais forte no terço anterior. Ocasionalmente, os pacientes descrevem uma sensação de irritação ou de ferimento. As alterações da mucosa raramente são visíveis, apesar de algum paciente apresentarem diminuição do número e tamanho das papilas filiformes, e indivíduos que esfregam suas línguas contra os dentes com frequência apresentam papilas edematosas e eritematosas na ponta da língua. Se o dorso estiver eritematoso e liso, deve-se suspeitar de um processo infeccioso local ou sistêmico, como, por exemplo, anemia ou candidíase eritematosa. Um padrão frequentemente descrito é aquele de leve desconforto ao despertar com aumento de intensidade durante o transcorrer do dia. Outros pacientes afetados descrevem um padrão com perda de relevo e palidez lingual, que ocorre por vários dias ou semanas. Geralmente, a condição não interfere no sono e pode acontecer também alteração no paladar ou uma diminuição ao sentir os sabores dos alimentos, sendo acompanhado de sensação de queimação. O contato com alimentos ou líquidos quentes pode intensificar os sintomas. A ausência de sinais clínicos e neurológicos que expliquem objetivamente a síndrome da ardência bucal dificultam a interpretação tanto do diagnóstico quanto do tratamento. Quando um paciente se queixa de possíveis sintomas associados à SAB, é de extrema importância um exame sistemático dividido em 1. Avaliação da história médica, odontológica e psicológica. 2. Exame físico da mucosa bucal e dos dentes. 3. Exames das próteses e da oclusal. No quesito de avaliação da história médica, odontológica e psicológica, devemos ter uma atenção maior com relação à questão psicológica, já que situações estressantes são fatores de agravamento dos sintomas ou desencadeantes dos mesmos. Alguns estudos fazem uma associação da doença com o comportamento psicoemocional desses indivíduos, avaliando-os em escalas de ansiedade e depressão. No quesito de exame físico da mucosa bucal, dentes, próteses e da oclusal, quando os resultados dão não normais, devemos direcionar o tratamento pelo diagnóstico de língua geográfica, infecção por cândida, líquen plano, xerostomia e estomatite. Já com os resultados normais, deve-se solicitar exames laboratoriais. Quais são eles? Glicemia em jejum, cultura de fungos, hemograma completo, níveis de vitamina e ferro, testes para averiguar alergia a propilenoglicol e alérgenos dentais. Se resultados positivos forem encontrados nessa fase, um tratamento direcionado aos achados laboratoriais deverá ser realizado. Perante os resultados laboratoriais normais, devemos direcionar o tratamento para a eliminação de irritantes orais, com a suspensão do uso de medicamentos que causem xerostomia e prescrição, se necessário, de drogas para reposição hormonal e nutricional.
O manejo dos pacientes que sofrem com a síndrome de ardência bucal acaba sendo um desafio para os cirurgiões dentistas, uma vez que os mesmos devem tratar o indivíduo com esse distúrbio em um contexto mais amplo, oferecendo-os alternativas para atenuar e minimizar os sintomas da SAB. São utilizados tópicos à base de clonazepam, sistêmicos com ácido alfa-lipoico, inibidor seletivo da recaptação da serotonina e amisoprida. Há também o uso de terapia comportamental cognitiva. Também é utilizado tópicos à base de capsaicina, doxepina e lidocaína, além de tratamentos sistêmicos tais como antidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptação de norepinefrina, serotonina e anticonvulsivantes, opioides e benzodiazepínicos do tipo clonazepam e alprazolam. E embora as terapias utilizadas tenham apresentado um bom resultado na redução dos sintomas, elas não são curativas e perdem a eficácia, o que acaba levando à substituição e desacreditação de alguns pacientes. Por outro lado, o contato profissional e o acolhimento também apresentam um resultado positivo à luz do componente emocional do paciente. Nós trouxemos um caso clínico publicado na revista Stômatos, da Universidade Luterana do Brasil, e trazia como tema laser de baixa potência no tratamento da síndrome de ardência bucal, relato de caso clínico. Bom, no relato de caso, ele traz uma paciente de 87 anos, do sexo feminino, leucoderma, que compareceu à clínica de estomatologia de instituição pública de ensino superior com a queixa de queimação em língua há 1 ano, associada à presença de xerostomia. A paciente não relatou associação a um fator iniciador, porém sentiu um aumento da intensidade da queimação ao consumir alimentos ácidos e ao longo do dia. Bom, ao realizar a anamnese dessa paciente, não apresentou nenhuma desordens metabólicas ou fazia uso de medicamentos. No exame físico, observou-se a língua saburosa e atrofia das papilas filiformes, sem alteração em outros sítios da cavidade oral. A paciente, ela era usuária de próstata total superior e inferior a 40 anos, tendo a atual 5 anos e mostrava-se em boas condições e adaptada. Mensurou-se a intensidade da dor pela escala visual analógica de 0 a 10 e a mesma referiu-se a apresentar um quadro de ardência compatível com 8 na consulta inicial. Diante da ausência de alterações orais, a hipótese diagnóstica inicial foi de síndrome da ardência bucal, confirmada através de exames laboratoriais. Os resultados mostram-se dentro da normalidade e compatível com a idade e sexo e foram utilizados a fim de descartar desordens como anemia, diabetes e distúrbios hormonais e doenças autoimunes. A abordagem terapêutica consistiu em orientação sobre possíveis fatores desencadeantes, como os presentes na dieta alimentar, e recomendou-se a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia e a realização da higiene bucal periódica, e também a aplicação de laser de baixa potência. As aplicações elas foram realizadas 2 vezes por semana, com intervalo de 72 horas entre cada aplicação. E também o tratamento multidisciplinar. A paciente ela foi encorajada a iniciar o tratamento no setor de psicologia. A paciente era reavaliada clinicamente a cada 1 semana e respondia à escala visual analógica como parâmetro quantitativo comparativo da seção de ardência. Após 2 meses de tratamento, a paciente referia-se ao índice 2, apresentava-se estabilização do quadro, alívio da sensação de xerostomia, atribuída à orientação da ingestão de líquido, e relatou ainda uma melhora significativa na qualidade de vida, já que podia alimentar-se sem desconforto. Ela continua em acompanhamento no setor da estomatologia, sendo reavaliada a cada 15 dias. Considerações finais. Esse trabalho nos possibilitou entender as características acerca da síndrome de ardência bucal, que é uma patologia crônica com sinais clínicos invisíveis, mas com alterações sistêmicas que causam sintomas de ardência bucal. Ele afeta principalmente as mulheres e existe um fator psicológico associado à sintomatologia, assim como ansiedade e depressão.
Mesmo com a terapia de reposição hormonal, não há cura da síndrome.